Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Esse é o Tributologia de número 280 que vai ao ar no domingo, dia 5 de outubro de 2025. Mais uma semana de Tributologia com muitas emoções no direito tributário. Essa semana muitas novidades aconteceram, mas o foco do Tributologia de hoje vai ser a aprovação do PLP número 108 pelo Senado Federal. É a segunda regulamentação da reforma tributária que está avançando a passos largos nas nossas casas legislativas. Para aqueles que acharam que a reforma tributária não iria acontecer, e eu confesso que eu também achei que isso não fosse ser tão rápido, realmente o avanço é uma realidade no Brasil. O Senado já aprovou, volta para a Câmara agora para que a Câmara analise e provavelmente nós teremos a manutenção do texto aprovado pelo Senado. Bom, nós tivemos algumas alterações muito importantes para o sistema tributário, algumas regras mais claras e pontos que eu vou destacar aqui com vocês, porque essa regulamentação ela é tão relevante quanto a Lei Complementar 214 de janeiro de 2025. Então a gente já começa falando das plataformas digitais. O PLP 108 aprovado no Senado trouxe a possibilidade de não serem cobrados juros e multas nas situações em que as plataformas sejam consideradas responsáveis tributários. Como assim, gente? A Lei Complementar 214 ela passou a prever que as plataformas digitais elas são responsáveis tributárias caso o fornecedor, caso aquele que está vendendo o produto na plataforma, não emita o documento fiscal respectivo. Bom, a grande verdade dos fatos é que eu, particularmente, discordo profundamente dessa regra da Lei Complementar 214. Eu não concordo com essa regra por um motivo muito simples. Você colocar a plataforma digital como responsável tributária pelos produtos que são vendidos por ela é minimamente absurdo. É como se você colocasse o shopping center como responsável pelos produtos vendidos, pelo ICMS incidente sobre os produtos vendidos nas lojas no seu espaço. Mas tudo bem, é o que temos para hoje. A Lei Complementar 214, ela efetivamente foi aprovada. É uma lei complementar, traz uma regra de responsabilidade tributária e dificilmente nós teremos alguma inconstitucionalidade com relação a ela, tá? Então a gente tem que encarar a realidade. Essa responsabilidade foi prevista na Lei Complementar 214, então se uma loja, por exemplo, estiver vendendo um produto em uma plataforma digital e não recolher o IBS e a CBS, essa plataforma vai ser responsabilizada pelo recolhimento do tributo. O PLP número 108, aprovado no Senado, ele deu uma minimizada no problema da plataforma, porque cá entre nós, a plataforma vai ter que ter uma infraestrutura enorme, porque ela vai ser a fiscal daqueles que comercializam, né? Então, nesse caso, o PLP número 108 determinou que se a plataforma pagar em 30 dias, a partir do momento em que o IBS e a CBS deveriam ter sido recolhidos, não haverá a cobrança de juros e multas da plataforma, mas sim do fornecedor. Eu achei isso muito legal, né? Porque no final de contas, o que diz a plataforma você é fiscal. Se o cara não recolher, você está vendo que ele não está recolhendo. Então cabe a você pagar em 30 dias, eu vou tirar de você os juros e multa e vou cobrar só dele, não vou cobrar de você, plataforma. Bom, as plataformas vão virar verdadeiros bancos, né? E depois vão ter que ingressar com ação judicial contra o contribuinte para efetivamente reaver o seu prejuízo, né? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Essa regra, ela é minimamente inconstitucional, porque, na verdade, você tira da plataforma o direito de discutir, você tira da plataforma a presunção de inocência dela. Uma coisa vou intimar a plataforma tem que me apresentar os documentos, a plataforma precisa necessariamente demonstrar que ela exigiu o tributo, que ela exigiu o comprovante e o comprovante não foi entregue. Minimamente, a plataforma deveria ser excluída nesses casos, né? Ela fez a parte dela, ela não pode botar a faca no pescoço do contribuinte e obrigar ele a pagar. Isso não existe. Mas muita gente está festejando isso, né? No sentido de que a plataforma agora tem o benefício de pagar sem juros e sem correção monetária. O que me incomoda é o prazo de 30 dias, né? Até penso que seria um caminho do meio, sim.
deixa a plataforma podendo pagar, sem juros, sem correção monetária, mas em 30 dias realmente é um absurdo, né? Realmente é um absurdo. Bom, vamos lá. Um outro ponto muito importante do PLP 108 que salvou uma boa fatia da nossa economia é a possibilidade de consolidação de notas fiscais, ou seja, a emissão de um documento único abrangendo mais de uma operação. Gente, isso é muito importante, principalmente quando você leva em consideração a economia digital. Serviço de streaming, por exemplo. Você imagina um serviço de streaming ter que emitir nota para todos os seus clientes. Isso realmente vira uma loucura, né? Nesse caso, então, passa a ser possível, né, a emissão pelo fornecedor de um único documento fiscal. Essa consolidação na versão original era possível, mas não era claro que ela podia ser feita por município. Tá? Então, nesse caso, como ela pode ser feita por município abrangendo mais de uma operação, gera uma facilidade muito grande para as empresas de tecnologia, fazendo valer os próprios princípios da reforma tributária, né? Porque a reforma tributária traz simplicidade e transparência. Se eu obrigo uma plataforma digital, um serviço de streaming, a emitir milhares de notas fiscais, eu não estou simplificando, pelo contrário, eu estou complicando o sistema tributário, né? Então essa consolidação realmente ela é interessantíssima. E a Receita Federal não ficou muito satisfeita com isso. A Receita Federal diz que as empresas de tecnologia elas podem efetivamente emitir notas individuais porque elas têm estofo tecnológico para isso, né? Elas têm base tecnológica para isso. Essa individualização ela efetivamente seria fácil para essas empresas, né? Seria fácil para essas empresas. Eu realmente discordo, eu acho que a lógica ela é simplificar, a lógica da reforma é simplificar, vamos ver como vai ficar na Câmara, mas efetivamente eu acho que foi um passo favorável para o Senado, né? Eu acho que essa consolidação realmente simplifica a operação, reduz os custos das empresas e atinge um dos principais objetivos da reforma tributária previsto lá no artigo 145, parágrafo 3º, com redação da emenda constitucional 132, né? Nós temos outro ponto importante na reforma tributária, na regulamentação da reforma aprovada no Senado, que é o regime monofásico de ICMS para NAFTA. Nesse caso, foi incluída uma emenda, né? E nessa emenda, o NAFTA, corrente diesel, de gasolina, né? Passam a ter a sistemática de tributação monofásica, né? Tributação monofásica. A lógica disso é você acabar com as fraudes, com a evasão no setor de combustíveis. Nós tivemos uma operação recente agora no Rio de Janeiro, que tinha uma questão que envolvia a sonegação, principalmente de NAFTA. Então, realmente, eu acho que essa incidência monofásica ela é favorável, né, para você aumentar a fiscalização do setor. Bom, nós tivemos também uma alteração no texto original e uma alteração também na própria Lei Complementar 214. Olha que loucura. O PLP 108, aprovado pelo Senado em outubro, na verdade foi no dia 30, né, de setembro de 2025, já alterando a Lei Complementar 214 de janeiro de 2025. Ou seja, já percebeu que tem alguma coisa errada, né? Na verdade, a discussão ali envolvia o tratamento diferenciado dos medicamentos previstos no anexo 14 da Lei Complementar 214, e agora o PLP 108, né, define que, na verdade, não vão ser tributados os fármacos voltados para doenças raras, oncologia, diabetes, né? E nesse caso, haverá um ato conjunto do Ministério da Fazenda e do Comitê Gestor, e a cada 120 dias será publicada uma lista de medicamentos com alíquota zero. Realmente eu acho interessante, porque veja, se a lógica é você deixar o tratamento mais barato, é óbvio que novos tratamentos surgem, novos medicamentos surgem, então é fundamental que haja essa interação do Ministério da Fazenda, do Comitê Gestor, do Ministério da Saúde, e a cada 120 dias haja essa atualização, né? O que o texto faz, então, é desvincular a alíquota zero do IBS e da CBS, do anexo 14, criando ali
uma necessidade de regulamentação a cada 120 dias. Eu não gosto de deslegalização num país como o Brasil, mas nesse caso eu sou muito a favor da deslegalização, né? Você tem a lei complementar e você tem a necessidade do ato daquele que é tecnicamente competente para tratar do assunto. Então, se é tecnicamente competente para tratar do assunto, que assim seja, que trate de forma competente, né? Então, vamos pensar que assim como a inclusão lá no direito penal do rol de drogas, né? Depende do Ministério da Saúde, assim como dentro do direito tributário, a própria figura do GILRAT, né? O grau de acidente de trabalho sendo mais alto, menor, depende também do Ministério do Trabalho. Eu acho que aqui essa medida ela é uma medida muito interessante, sendo bem sincero, tá? Eu gosto dessa ideia porque você tem novos tratamentos, novos medicamentos, o rol taxativo ele é prejudicial, sem sombra de dúvidas, tá? Bom, mais um ponto importante, que é o seguinte, a gente tem uma nova alteração, que é uma nova condição para a redução da multa de ofício. Foi incluído no PLP 108 uma condicionante para redução de 75% para 50% da multa de ofício, caso o tributo não declarado ou declarado a menor e não pago, né? Nesse caso, a diminuição ela vai acontecer desde que a declaração descreva corretamente o bem e o serviço e as respectivas quantidades, bem como o valor da operação, tá? Então agora a redução ela vai acontecer de 75% para 50%, atendida a condição prevista na lei complementar, que é a descrição correta do bem ou do serviço e as quantidades respectivas, tá? Nós tivemos ainda uma nova hipótese de não incidência do ITCMD, no caso de desconto, abatimento negocial ou perdão total ou parcial de dívidas, que foram objeto de renegociação ou repactuação. Nesse caso, nós teríamos ali uma não incidência de ITCMD, né? A lógica é evitar que o desconto ele seja equiparado à doação. Na verdade, o desconto não é a doação, desconto não é perdão, portanto, não há incidência do ITCMD, tá? Outro ponto relevante, as empresas que administram programas de fidelização, livelos da vida, elas ganharam também um novo tratamento. Os programas de fidelização passam a ser tratados como serviços financeiros, tá? Essa empresa ela é uma intermediária entre empresas, ela acumula pontos, etc. Então, realmente, ela ganha na margem, né? Então, ela trabalha com uma atividade financeira, então ela vai ser tratada como serviço financeiro. Outro ponto alterado na reforma tributária, muito importante, a questão da solução de consulta do IBS e da CBS. Isso aqui é uma coisa que muito me preocupa, porque, veja, quando no PLP, né, na discussão do PLP 108, você tem o IBS, que é de competência dos estados e municípios, a CBS, que é de competência da União Federal, e aí, no final das contas, como você faz uma solução de consulta, né? Solução de consulta é quando você pergunta se o tributo incide, como ele incide. Nesse caso, a lógica é que as respostas sejam em conjunto pela Receita e pelo Comitê Gestor, né? Óbvio. A solução de um resolve o outro. Então, é lógico que tem que haver, efetivamente, essa união para que haja a resposta do Comitê Gestor. Então, eu particularmente gostei muito desse ponto. Acho que você evita soluções divergentes, né? E isso é favorável à simplificação do sistema, à transparência, né? Que são tão fundamentais na lógica da reforma tributária, tá? Ainda no tocante à consulta, é importante lembrar que o prazo, né, que o segundo órgão, então, por exemplo, você fez o pedido de consulta na Receita Federal, Ministério da Fazenda, e aí você tem que voltar para o Comitê Gestor. Então, o Comitê Gestor ele passa a ter um prazo de 30 dias mais 30 prorrogáveis, né? Desde que haja justificativa. Eu não sei se esse prazo vai funcionar não, mas tudo bem. Não sei, vamos ver.
mas a solução de consulta vai ser em conjunto, tá? Nós teremos crédito presumido de BS-CBS. O relatório do PLP 108, então, ele deixou claro agora que incentivos relativos a crédito presumido de BS-CBS só entram em vigor a partir de 2027. Tá? E aí não tem discussão. Não tem discussão. Outro ponto importante, que efetivamente a gente tem que analisar, né? Benefício para trabalhador. Paga o benefício para trabalhador, a Lei Complementar 214 passou a prever a possibilidade de creditamento ao empregador, desde que haja acordo coletivo, né? E aí, a Lei Complementar 214, é o tratado do assunto, está sendo regulamentada aqui pelo PLP 108, complementada pelo PLP 108. Deixa claro o PLP 108 que os créditos na aquisição dos serviços são equivalentes aos débitos do fornecedor, apurados e extintos de acordo com o disposto no regime específico, tá? De acordo com o disposto no regime específico. Então, esse é outro ponto interessante que vai gerar crédito, mas ainda está mantida a figura do acordo coletivo, tá? A discussão de multas com relação às obrigações acessórias é um outro ponto importante. No projeto de lei inicial, algumas infrações, como ausência de nota fiscal, documento falso e tal, você teria um percentual de multa de acordo com o valor do tributo, tá? Nesse caso, então, o Senado alterou a regra e passou a prever que é de acordo com um período de transição e imposto devido. Então, no caso de 2026, por exemplo, o valor do tributo de referência que é fixado em 6% para CBS 12, 6% para CBS, 12% para IBS, né? Nesse caso, você tem a aplicação desses percentuais sobre cada operação. E lá entre 2027 e 2032, o cálculo vai levar em consideração essa gradação da alíquota, né? Então, você vai ter efetivamente o valor da operação multiplicado pela alíquota de referência, tá? O comitê gestor, né, por sua vez, foi sempre o grande problema a ser debatido no PLP 108. E aí o PLP 108 passou a prever que a Frente Nacional dos Prefeitos fica com 13 cadeiras e a Confederação Nacional dos Municípios com 14. E você dá uma pá de cal no assunto. O comitê gestor nasceu, só tem os representantes dos estados. Os municípios não entraram por causa dessa discussão entre a Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios, né? Então, nesse caso especificamente, o PLP resolve o problema que efetivamente estava acontecendo, né? Bom, é importante lembrar que essa discussão ainda vai para a Câmara. Essa discussão ela ainda vai passar pela Câmara dos Deputados. Não tem como falar que esse vai ser o PLP que vai valer, mas particularmente eu acho que, no geral, essa vai ser a regra aprovada. Veremos as cenas dos próximos capítulos, mas uma coisa é fato, a reforma tributária está acontecendo, não tem para onde fugir. Vamos ficar de olho, a gente tem algumas outras regras que foram aprovadas, tem um pessoal discutindo muito a questão da base de cálculo do TCMD, eu também não acho que é para você se desesperar. A base de cálculo TCMD levando em consideração o valor do imóvel, né, integralizado e não o valor da cota, isso é algo que vai ser discutido em juízo. Eu acho isso um absurdo. Você desconsidera a personalidade jurídica da empresa, você desconsidera a própria contabilidade da empresa para poder fazer uma cobrança de um tributo. Não está correto, mas isso vai depender da publicação, vai depender da identificação dos estados com a lei complementar e vai depender da legislação de cada estado para que haja cobrança. Representando uma majoração de tributo, tem que respeitar a anterioridade de noventena. Então, também não é assim. Não sai se desesperando falando que a holding acabou. Não, a holding não acabou. Você vai ter regras que podem ser questionadas, que também não entram em vigor imediatamente, tá? Então, dito isso, gente, eu queria só chamar a atenção de vocês que outros vídeos serão feitos, outras tributologias serão feitos, a gente está só começando aqui a lógica do PLP 108
que já tem uma base para ser discutida, né? Eu não gosto de ficar discutindo nada em tese, agora a gente tem uma base muito clara para poder analisar esse PLP, tá bom? Espero que tenha sido útil para você, espero que você consiga, com essas minhas abordagens, entender o que está acontecendo. É óbvio que são pontos principais alterações, no mais, pouca coisa foi alterada e fica o projeto original. Muito obrigado, espero que você tenha gostado dessa tributologia. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, a essas informações que são tão importantes nesse processo de transição da reforma tributária. Muito obrigado, beijo grande e até semana que vem com mais tributologia.